Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina Seitas e Heresias. Vamos dar continuidade à aula 1. Irmão, agora, nesse momento, eu queria que você prestasse muita atenção. Vamos agora definir alguns aspectos de uma seita. São pelo menos 3. Veja bem, a gente pode estar tratando dentro do aspecto doutrinário, dentro do aspecto sociológico ou dentro do aspecto moral. Dentro do aspecto doutrinário, a gente vê que algumas seitas e algumas doutrinas heréticas trazem nova revelação, nega a palavra de Deus, a Bíblia, tem uma visão distorcida de Deus e de Jesus, negam a salvação pela graça. Essa é dentro dos aspectos doutrinários de algumas seitas. Dentro do aspecto sociológico, a gente vê algumas seitas sendo autoritárias, exclusivistas. A salvação só é proveniente de quem faz parte dessa seita. Dogmatismo, né, no que diz respeito a alguns dogmas sendo concernentes à salvação. Mente fechada, isolamento, suscetibilidade, antagonismo, faz parte desse aspecto sociológico de seita, tá? Dentro do aspecto moral, a gente vê algumas seitas sendo legalistas, tendo perversões sexuais, abuso físico, intolerância, né, a quem é contrário, enfim. São basicamente esses 3 aspectos de uma seita. Então, de forma resumida, irmão, a gente vai caracterizar uma seita, né? A gente pode usar pelo menos 6 características, de acordo com o nosso livro Seitas e Heresias, como está descrito lá. São os acréscimos, as falsas revelações, as distorções, negação, dogmatismo, farisaísmo e legalismo. Mas aqui nessa videoaula eu quero abordar esses 4 caminhos que basicamente as seitas ela vem utilizando. Que caminhos são esses? Né? Dentro daqueles 6, a gente pode resumir nesses 4. Tá? Se você quiser mais detalhes, você pode estar acompanhando esses 6 aspectos aí dentro do nosso livro, tá? Que a gente tem disponibilizado para vocês. Mas esses 4 aspectos em resumo, né, a gente pode falar sobre as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. São esses 4 aspectos, irmãos, essas 4 frentes que as seitas utilizam para distorcer a palavra de Deus, para iludir ou enganar as pessoas, tá? Então, na adição, eles adicionam algo à palavra de Deus, dizendo que a Bíblia ela não é suficiente, né? Dizendo que é necessário que exista algo complementar à Bíblia. Né? Algumas seitas utilizam-se até de outros livros, outros escritos, para corroborar os seus pensamentos. Né? Então, para eles, a Bíblia não é suficiente. Os escritos bíblicos não são suficientes. Outros acreditam que, por ter sido feito por homens, é o que eles dizem, a Bíblia detém vários tipos de erros que não é possível de aceitação completa. Então, isso, irmãos, é totalmente divergente do nosso pensamento cristão ortodoxo. Além da adição, a gente vê subtração. Retiram algo da palavra de Deus ou retiram a proeminência de Jesus, a veracidade do Espírito Santo, retiram algo de doutrinas básicas, né? Para algumas, eles retiram Jesus da figura de Deus, retiram o Espírito Santo da figura de uma pessoa da Trindade. Então, é muito complicado a gente adotar esses pensamentos, né? Por isso que nós os consideramos heréticos, né? Sectários, né? Divisão, é um outro pensamento errado. Eles dividem a fidelidade entre Deus com a organização, por exemplo. Né? Para eles, muitas seitas, né? Só quem fazem parte dessa seita, dessa denominação ou dessa religião são
as pessoas ditas salvas, né, ditas prontas, iluminadas, são exclusivistas, né? Então eles dividem a fidelidade de Deus, né? E a gente sabe que só a Deus adorarás, né? Eles colocam outras figuras, como por exemplo, Deus idealizadores, como sendo do mesmo nível de Deus. Então, meus irmãos, é muito perigoso, né? Colocam seus fundadores como sendo pessoas inspiradas ou como na mesma autoridade apostólica que a gente tem dos apóstolos da igreja primitiva. Então isso é muito perigoso, tá? E a multiplicação, eles trazem vários tipos e maneiras de ser salvo. Uns colocam que a salvação não é só pela graça, mas sim também pelas obras. Colocam que é preciso ter algumas determinadas atitudes para ser salvo, ou que a salvação ela está condicionada a outros fatores. Então, irmãos, são esses 4 aspectos. Repetindo: adição, subtração, divisão e multiplicação. Tenha cuidado com as seitas no que diz respeito a isso. Para isso, a gente vai trazer algumas soluções, né, para explicar, né, essas questões. Vamos lá. Para a adição, para aqueles que adicionam algo à Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,15 diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 ao 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação ou elucidação em outras traduções, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, os santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, para aqueles que adicionam algo à palavra de Deus, dizendo que não é suficiente, aí pelo menos 2 versículos para que a gente possa confrontá-los, tá? E defender a nossa fé. Para aqueles que subtraem, irmãos, retiram algo da pessoa de Jesus, temos vários versículos mostrando, né, dentro dos evangelhos, que Jesus é Deus. Né? Lá em João capítulo 1, versículo 20, no versículo 28, em Tito capítulo 2, versículo 13, em 1 João capítulo 5, versículo 20, a gente vê que Jesus ele é considerado Deus, os apóstolos viam como Deus, né? Então, que também Jesus foi 100% homem, né? Lá em Lucas 2:7, o evangelho de Lucas, né? Que retrata Jesus como homem, né? Lá, só para exemplificar, em Lucas 2:7, pesquisei na sua Bíblia, você vai ver que está descrito de Jesus. Jesus é Deus e homem. Lá em João, capítulo 5, versículo 18, em Lucas, capítulo 19, versículo 10. A gente vê na trajetória de Jesus que ele foi tanto homem como Deus. 100% homem e 100% Deus. Teve fome, teve medo, se angustiou como homem. Como Deus fez vários prodígios, vários milagres, várias maravilhas em meio do seu povo, né? Então, algumas seitas diminuem Jesus, diz que Jesus é só um profeta, mas não, Jesus é Deus. Multiplicação, o modo de ser salvo. Exemplo básico, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Né? E divisão, irmão. Para aqueles que dividem a fidelidade com Deus e a organização, a gente pode citar Lucas 23:43, 2 Coríntios 11:4, Gálatas 1:8. Então, irmãos, fique atento a essas seitas. Né? Não deixe ser enganado. Detenha o conhecimento bíblico para que você possa refutar essas astutas ciladas de Satanás. Meus irmãos, eu já quero aqui aproveitar o espaço para pedir a você, aluno,
a estar realizando uma atividade valendo um ponto, né, na nota. É apenas uma pesquisa, coisa rápida, para aprimorar o seu conhecimento. Faça uma pesquisa e demonstre quais as principais seitas e heresias, né, que a igreja primitiva enfrentou até o seu primeiro milênio. E aí, irmão, você vai fazer uma pesquisa breve e citar lá algumas seitas, algumas heresias que foi dito lá no primeiro milênio que o apóstolo Paulo enfrentou ou que os pais da igreja enfrentaram, né? Um exemplo, pelagianismo, arianismo e etc. Você vai fazer sua pesquisa, coloque ali pelo menos uns 4 exemplos e de forma objetiva, coloque lá o exemplo da seita ou da heresia e relate o que é que ela significa. De forma simples, de forma rápida, faça o upload do arquivo aí na nossa plataforma e receba sua pontuação. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco e até a próxima aula.